Olá, meus amores aqui do meu canal Marilinde Oficial. Amados, eu tenho tantas coisas para falar em relação ao Apocalipse, em relação a parente que maltrata os parentes, ou pessoas que não são parentes que maltratam outras pessoas, e as pessoas que não acreditam na espiritualidade, porque estão tão invocadas só o que está escrito na Bíblia, que acha que a Bíblia é tudo. A Bíblia é um ensinamento para toda a humanidade. Mas a Bíblia, gente, tem pouquíssimas coisas da realidade de Deus e do universo. Aqui nós estamos numa parte do universo, numa galáxia do universo. Eu comecei tudo que eu aprendo, a maioria, 90% vem, 99, 100% é de Jesus. Ou em visão, ou em sonhos, ou na minha consciência. Ou vem alguma pessoa e fala, ou através de um espírito canalizando outras pessoas, que ultimamente está acontecendo muito isso, Deus fazendo isso acontecer comigo. Mas o que eu mesmo quero falar é porque nós estamos, gente, nós estamos exatamente na data que Chico Xavier falou. Esse dia eu falando com um parente sobre o que acontece quando as pessoas saem do corpo, os espíritos saem do corpo. E a pessoa não acreditou. Também não vou discutir, porque antigamente também eu não acreditava. Mas eu estava errada. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade vos liberta. Quando a gente começa a saber da realidade divina, das coisas que a Bíblia não explica direito, fala uma coisa e ali a gente vai levar várias coisas igual aquela que está escrita ali. Como fala, a pessoa morre, Lázaro morreu, eu vou para o seio de Abraão. Aquilo ali foi só tipo uma parábola, que Jesus fala em parábolas, e muita gente acha que todo mundo que morre acontece isso, mas não é real. Não é real de jeito nenhum, gente, ali foi só só alguma coisa. Eu falo que aquilo ali foi só um aperitivo das coisas que acontecem no universo e na nossa realidade, em carne e desencarne, morte e a gente morre só o corpo e o espírito não. Mas então, eu quero falar disso em outros vídeos, que eu vou fazer muitas séries desse assunto, porque o assunto é muito longo e tem muitas coisas. E cada dia que passa, mais Jesus está ensinando mais coisas para mim. Tá um vento muito gostoso aqui. Eu ia filmar mas aí o celular não segurava aqui na madeira e eu não trouxe aqui pro sítio o tripé que minha filha lá e me deu. Então eu tô só segurando ele aqui, ó. E tá sem sol, agora mais ou menos já é mais de 9 horas. E então, gente, eu toda a vida, eu já nasci uma pessoa já um pouquinho espiritualizada. Aí alguém vai ver, como eu falo nos outros livros, nossa, demoniada. Não, gente. Quando eu falo espiritualizada, é na parte de luz. Mas também tem gente espiritualizada na parte das trevas. Eu, na minha parte, é de luz. Tenho vários vídeos aqui explicando o que aconteceu comigo quando eu era pequena. Nem tudo, eu não contei nem a metade ainda. Como também tem na live que eu fiz no canal do Flávio Vale. Tá no meu canal, o vídeo que ele permitiu colocar, e tá lá a minha live no canal do Flávio Vale, que era perseguida quando dormia e acordada pelo humano. Tá assim o nome lá na capa do vídeo. Eu sempre tive raiva de as pessoas maltratar as pessoas, porque eu fui muito maltratada pelo meu irmão, desde criancinha, pelo meu irmão mais velho. E eu também fui a filha que mais apanhei da minha mãe. A minha mãezinha está perdoada. E eu sempre vou ter muito amor pela minha mãe. E eu, quando ela morreu, quem cuidou mais dela foi eu. E no final, a minha cunhada Ana, que também Deus já levou há poucos dias atrás. E fui muito maltratada por algumas colegas. Como eu era menina muito bonita, fui crescendo, eu era muito bonita. E além de bonita, eu era muito palhaçada. Eu queria conversar com todo mundo, eu ria para todo mundo, eu queria abraçar todo mundo. Eu era assim. Agora não, que eu mudei mais um pouco, agora estou na casa dos 50.
tanto sofrimento na minha vida que agora eu ando mais séria. Mas eu era muito palhaça. Eu tinha muita vontade de trabalhar em circo, principalmente nas palhaçadas. Mas nunca gostei de ninguém, maltratar ninguém, nem os animais, nem os animais. Eu nunca gostei de que maltratasse. Sofri muito por causa de morte de animais, uma cachorrinha que eu tive, um leitãozinho que eu criei lá no Campo Grande, no interior daqui do Maranhão, quando eu era bem criancinha, acho que eu tinha uns 8 anos nessa época. Então a gente vai crescendo, eu também fui cuidadora de criança desde eu pequenininha, desde que eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu cuidava dos filhos do meu tio, irmão da minha mãe, que eles trabalhavam nas olerias, e eu ficava com as crianças, eu ia atrás de pauzinho, ó, frepinha de pau assim, ó, frepinha de pau seca, assim, ó, para fazer fogo, para fazer o mingau das crianças, e às vezes tinha carvão, e eu fazia tudo isso. Mas aí o tempo foram passando e sempre a gente via coisa, fulano bateu em fulano, o marido de fulano bateu em fulano e assim vai indo. Então veio as televisões e a gente vê pelas televisões aquelas cuidadoras que maltratam as pessoas. E então eu me especializei em cuidadora de idosos também, graças a Deus. Eu sinto através de Jesus, do que eu aprendi aqui terreno também. Claro que tudo que a gente faz é a permissão de Deus, de Jesus, que toma conta do planeta Terra. E fui aprendendo, eu digo que hoje eu sou profissional em cuidar de idosos, de crianças e em qualquer tipo de pessoas e animais também. Mas resumindo, esses anos todos, vamos para agora. Então, eu fui muito maltratada por famílias, por parente, por família, no meu relacionamento, no casamento que eu tive, há mais de 20 anos que eu estou divorciada, também fui muito maltratada. Eu fazia tudo pela pessoa, mas tinha dia que a pessoa me maltratava. Mas é uma coisa que eu tenho muito pavor, eu tenho pavor mesmo, eu não posso chamar esse nome de raiva, que raivoso é o inimigo, né, que na Bíblia chama Satanás. Eu acho horrível alguém maltratar outra pessoa, não importa o que a pessoa fez, vamos conversar, vamos tratar a pessoa bem, sabe? E logo depois que eu descobri que tudo que a gente faz pro próximo vem pra gente, a gente vai pagar com sofrimento nessa vida e na outra vida, e depois que morre o nosso espírito vai sofrer as consequências do mal que fizemos na encarnação, ou nesse planeta ou em qualquer um outro planeta, todos vão pagar. Não tem negócio, Jesus, Deus me perdoa. A gente se arrepender alivia um pouco, mas a gente tem que sofrer as consequências do mal que eu fiz para as pessoas e também para os animais. Mas eu fui cuidar de uma idosa lá em Goiás e quando eu chegava lá, ela estava machucada em algum lugar. Eu falava para as filhas, não acreditava. Isso aconteceu várias vezes, trabalhei lá 1 ano e 2 meses. Quando foi um dia, o machucado estava no joelho muito terrível e eu pedi minhas contas, eu passando necessidade de pedir minhas contas, só para não chegar lá mais e ver aquela senhorinha machucada. E eu sofria muito, eu adoecia, eu sofria, saí. E aí depois eu fui cuidar de outra idosa, com alguns meses depois, de outra idosa que ela estava muito gordona. Eu fui fazer comidas mais naturais para ela. Aí eu botava ela para andar ali no apartamentinho dela e fui ajudando ela, que ela estava emagrecendo. Não é que com 15 dias que eu estava lá, com alguns dias que eu estava lá, ela já estava andando bem, emagreceu. Nós dançávamos, que ela gostava de música, de dançar eu também. Eu segurava ela bem gordona e eu ficava dançando com ela ali perto do sofá. Se ela caísse, ela caía no sofá. Então isso eu fazia. E de repente eu chego lá, ela fala que o neto que tomava conta do dinheiro dela falou que não tinha mais condição de pagar meu salário. Como eu não sou burra, eu tenho 6, 7 mil, não sei quantos sentidos, graças a Deus, vindo do meu pai. Eu senti na hora que o neto, como era cheio de câmera a casa, que o neto não me deu minhas contas porque a senhorinha estava ficando boa. Deus me perdoe, mas foi isso que veio na minha consciência, é isso que eu penso até hoje. Então eu fiquei muito triste e saí. Não pelo salário que eu estava ganhando, que eu também estava passando necessidade na época, sem serviço. Pelo jeito que ela estava ficando boa, ficando bem, emagrecendo, e me deram minhas contas, porque a outra dava muita comida pesada para ela. E era amiga dela desde muitos anos. Aí o que acontece? Eu fui cuidar de uma criança depois e com alguns anos vim para cá, para Santa Inês.
Aí não pude ver, eu vou voltar lá na minha tia, irmã da minha mãe, que é uma pessoa que eu considero também como mãe, já se foi também. Ela adoeceu, não pude vê-la porque tinha um segredo do filho dela que me engravidou à força e ela achava que eu tinha seduzido o menino, porque na época eu tinha 22 anos, ele tinha só 18, mas só que ele tinha muito mais inteligência e mais alto e mais corpo e inteligência do que eu em relação a essas coisas. Aí ela achou que foi eu que seduzi ele, como as irmãs também falou, algumas delas. Eu falava, não, eu não fiz isso, não fiz isso. Eu tinha medo de falar porque meu irmão tinha me dado uma surra e queria matar ele, achando... E se eu fosse falar que era ele que tinha me prendido no quarto e me forçado, aí meu irmão tinha matado ele. Ou meu irmão, ou meu pai, que era vivo na época, tinha matado ele. E por causa disso, até meu pai morreu sem falar comigo. Então isso aí que eu guardei muitos anos, mas a mesma filha que eu tive, que hoje em dia é um anjo de pessoa que Deus me deu, fez com que eu falasse isso lá no grupo de família e o cara ainda acabou ainda me dizendo que eu fui culpada. Ele devia me agradecer de joelho por ele estar vivo. Então meu irmão tinha matado ele se eu fosse falar exatamente o que ele fez. Mas eu contei tudo lá na família e algumas famílias ainda foi me chamar ainda de macumbeira. Mas isso aí eu vou contar em outro vídeo, porque esse vídeo eu quero falar de sofrimentos. Todo vídeo que eu faço aqui no meu canal é coisas que acontecem comigo, ou com algum amigo, ou com parente, ou comigo mesmo. Todo vídeo que eu faço aqui é coisa que acontece, qualquer, até de receita de coisas naturais, é de gente que vem, me conta os problemas, eu faço aquele negócio, eu faço o teste, aí coloco o vídeo aqui. Então essa minha tia adoeceu e os filhos trataram ela com muito amor, com muito carinho. Ela ficou sem andar, ficou sem falar, ficou sem mover. Eu não gosto muito de falar nessa minha tia porque me dá vontade de chorar. Então, ai, me emocionei. Então eles cuidaram da minha tia muito bem. E graças a Deus, Deus abençoe todos eles lá, esses filhos que cuidaram da mãe bem. Minha mãe também ficou muitos anos doente, eu cuidei muito bem da minha mãe, apesar de eu ter sido a filha que ela mais bateu, porque ela teve 4 filhos. Uma filha foi embora de casa, acho que com uns 15 anos, sei lá, 18 por aí, ou menos, e nunca mais voltou, e eu fiquei. Então, meus 2 irmãos, minha mãe quase não via minha mãe bater neles, mas em mim era qualquer coisa, minha mãe me batia. Se ela falasse assim, ô Lindimar, vem cá, se eu falasse já vou, se ela tivesse qualquer coisa na mão, ela jogava em mim. Mas depois que eu já fiquei adulta, e ela começou a ficar velhinha, meu pai morreu e eu que cuidei dela o tempo todo. E cuidei com muito amor e cuidei com muito carinho. Mas aí, vamos passar. Aí então, eu tenho algumas famílias também que os pais estão sofrendo. Esses pais são os 2 casados, são 2 primos meus. E são os 2 se casaram bem jovens, na loucura, e viveram juntos até hoje. Mas os 2 estão com problema de mal de Alzheimer. E teve vários filhos. Esses 2 casais criaram os filhos, tem muitos filhos, na roça, passando necessidade. Outro dia eu comecei a gravar, eu chorei. Lá em casa, mas lá na casa da minha prima. Agora eu estou gravando aqui nos matos, porque os matos, a energia e a luz dos matos me dão umas forças e mais inteligência e sabedoria. E criar essas crianças, passando necessidade na roça, levantando de madrugada, às vezes até doente, os 2. Eu para a roça, ele ia pescar para ter um peixinho para comer ali com arrozinho que vinha da roça. Porque isso eu vi, porque por poucos tempos que eu convivei com eles, eu ia embora e voltava de novo, isso aconteceu. Eles moraram também quando eu era criança aqui em Santo Inês, nas olerias, ajudando nas olerias, trabalhando nas olerias, moraram lá em casa. E quando eu nasci, essa minha prima estava lá com a minha mãe. Então, resumindo toda a história, quando a minha prima, estava com o começo do mal de Alzheimer, eu falei para uma das filhas que ela estava com mal de Alzheimer, como eu já conhecia, que eu já tinha estudado, fiz um pequeno curso sobre o mal de Alzheimer, que Jesus me ajudou também. Então eu peguei tudo sobre mal de Alzheimer dentro de poucos dias. Parece que eu já sabia, porque em relação ao ser humano, o ser humano está com problema assim, eu vou estudar aquilo ali. Então quando eu começo a estudar, já sei tudo, já estou lá na frente do que está naquele livro. Graças a Deus. Eu queria ser assim em matemática, eu sou péssima, pelo amor de Deus. Aí eu falei
para uma das filhas dela que ela estava com mal de Alzheimer fazer exame. Aí a filha dela, será, eu digo fazer exame. Aí foi, fez exame e contatou que era mal de Alzheimer. Eu digo, gente, aí eu fui explicar o remédio, fui ensinar os remédios, que tá bem aqui no meu canal também, é comer todas as comidas, açafrão e óleo de coco, de coco da praia, daquele coco branco, e comer tomate, todas as comidas, sopinha de tomate e abacate todos os dias. Que ia, a pessoa chega a ficar até bom, no começo, a ficar até bom, mas aí não fizeram. Aí botaram para casa de um, para casa de outro, para casa de um, para casa de outro. Aí quando ela estava lá em Goiânia, aí que a filha dela falou que ela queria levar ela para o Tocantins e não queria quem levasse porque os irmãos não vinham buscar. Eu digo, pois paga minha passagem que eu vou. E eu levei com muito prazer. Só que no meu coração, se eu tivesse uma casa e tivesse condição, eu teria cuidado dela como estaria cuidando dela até hoje, como eu cuidei da minha mãe e também do meu primo. Mas eu não tive condição e até falei para os filhos, se eles pagassem para mim um aluguel, eu cuidaria dela, mas isso não aconteceu. Para resumir, eu sempre querendo saber, faz tempo que eu não sabia notícia, aí eu converso com um, converso com outro, converso com um, converso com outro, aí eu soube que ela estava morando com a filha de criação. E eu também tenho uma filha de criação, que ela já tem mais de 30 anos, que eu peguei quando eu tinha uns 18 a 19 anos por aí, lá, 19 anos, será por aí, era bem jovem. Na época dos anos 80, quem tinha 19 anos era uma criança, hoje não, com 15 anos já é mãe de família. E eu peguei essa menina para criar, e essa menina também é uma história muito longa, eu contei algum vídeo, uma história dessa menina. A menina era a filha da minha inimiga, e eu criei a filha, eu falo lá no canal do Fábio Vale que eu criei a filha da minha inimiga. Depois eu vou contar a história da minha filha de criação em outro vídeo, porque é bem longa e é bem, como é que se diz, admirável. Quando der 30 minutos aqui eu vou passar para outro vídeo, se não der para terminar nesse. Ou então vou fazer tudo essa história. Aí eu conversando com a pessoa, ai, como é que tá fulano? Como é que tá meu primo e minha prima? Ai, não sei. Aí eu falo, como é que tá meu primo e minha prima? Ai, eu não sei, deve estar com um dos filhos. Ai, onde é que tá meu primo e minha prima? Aí eu descobri, porque na minha mente não tava legal, eu sinto as coisas, gente. Então, Jesus, aí eu oro e tá chovendo aqui, eu vou ter que sair e vou fazer o vídeo lá da casinha ali do... Corri da chuva. Agora estou aqui na areazinha da casa aqui do sítio. Aí eu pergunto para um, não sabia, pergunto para outro, não sabia. Até que alguém me falou até que um dia a menina entrou no meu Facebook, que Jesus pôs na mente dela para entrar no meu Facebook, eu tenho certeza disso. Ela entrou e falou, oi tia, eu sou a filha de criação da sua prima. Quando ela falou assim, depois conversa vai, conversa vão, eu falei, minha filha, eu estou cuidando da mãe e do pai. Eu digo, você está cuidando da mãe e do pai. Eu falei, quanto tempo? Ah, faz tempo. Eu falei assim, mas não estava lá na casa do filho dela, fulano de tal? Aí ela falou, não, mas agora tá todo mundo aqui, tá os dois comigo, eu que estou cuidando dos dois. Como eu já sabia da confusão dos filhos e das noras para lá e para cá com esse casal, porque aconteceu coisas que eu não gosto nem de lembrar, que eu fiquei até doente de tanto chorar, saber que o pai viajava sozinho, que eu reclamei lá no Facebook. Gente, eu só estou contando essa história porque eu vou dizer um exemplo de quem faz isso. Eu vou dizer o que acontece de terrível para quem faz isso com os pais ou com o tio, ou seja lá com quem for. Se você tem um idoso que está na sua responsabilidade, se você tratar mal, que a responsabilidade de você cuidar, ou de vocês cuidar a família, se vocês o desprezar, você não tem noção o mal que vai acontecer com você. Por isso que eu estou aqui avisando. Isso é um aviso. Não tem aquela história que fala assim, quem avisa amigo é. Então Jesus me ensinou tudo o que eu sei hoje e pôs em mim essa espiritualidade sem medo de falar a verdade, porque eu tenho que falar a verdade. Se eu aceitei trabalhar para Jesus, para falar a verdade em relação ao certo e o errado, para a salvação, eu vou falar. Não importa se vem, como diz minha prima, tu não tem medo de alguém te matar não? Eu falo, não mataram Jesus, porque que eu sou melhor sem Jesus, por acaso? Por mim pode matar, porque eu vou lá
para Jesus. E quem me matar vai lá pro abismo do inferno. Aí aí a filha dela começou a dizer, tá tudo com você. Ou seja, ninguém quer cuidar dele, né? Não precisava nem ela me explicar, porque Jesus já pôs na minha mente. Ninguém, nenhum dos filhos quer cuidar. Aí ela chama, eu tô feliz de estar cuidando dos meus pais aqui. Aí eu digo, pois é, Deus fez com que a Maria, minha prima, criasse você, para essa época você cuidar dela. Porque não era para você estar cuidando dela sozinho. Mas como você... eu só espero que você tenha essa paciência até por muitos anos, porque ele pode morrer daqui 1 ano, como pode morrer daqui 100 anos, sei lá, que ele nunca sabe. Aí então, ela tá de boa. Mas ela não me contou as coisas direito, mas só no meio do jeito dela me falar, eu já peguei tudo. Mas eu também soube através de outras pessoas, que um dos filhos dava banho nela, era com a torneira. Rapaz, quando me contaram, esse meu primo, que é filho dessa minha prima, é muito meu amigo. Ou era, não sei. Mas quando eu soube que ele dava banho na mãe, com a mangueira e a mãe vestida, como se estivesse dando um banho num cachorro valente, amarrado. Gente, isso foi uma tremenda de uma coisa ruim que eu senti. Que eu acho que se eu tivesse lá e visse fazer isso, eu ia cair na porrada com ele. Bem que talvez eu poderia apanhar dele, né? Já que eu não gosto de bater, mas eu ia... Sei não. Eu sei que eu ia ficar muito braba, muito braba, muito braba mesmo. Só em saber. A pessoa nem contou direito. Mas eu também, já que pegou uma torneira para banhar a mãe vestida, a mãe com mal de Alzheimer, então eu já veio mais ou menos o que acontecia. Eu fiquei muito triste, eu chorei, eu fiquei muito braba mesmo. Mas aí também fiquei braba também, porque isso aí eu já soube faz tempo, que o meu primo, que é casado com essa minha prima, que é o que está com mal de Alzheimer mais avançado, eu estava em Goiânia e soube que ele tinha vindo de Goiânia, chegou em Araguaína, e um dos filhos de Araguaína mesmo, coitado, cansado, viajando um dia, uma noite, um homem doente, velhinho, com problema de saúde em vários lugares do corpo, vem de viagem de Goiânia até Araguaína. De Araguaína o filho vai, põe numa van para mandar para o Maranhão, do Maranhão, e viajar quase um dia todo para depois ir mais para dentro do interior. Gente, isso é de uma tremenda, de um coração das trevas. No coração das trevas, um filho não precisa nem ser filho, qualquer ser humano, pegar um ser humano doente, viajando, para chegar, não leva para casa para dar um banho e descansar, faz é pôr numa van para não ir para casa dele, para ir para outro lugar, para casa da irmã, lá no Maranhão, distante, longe. Isso não é coração humano. Olha que eu gosto tanto desse meu primo, eu tinha um amor por ele muito grande, ainda tenho, mas você fazer isso com seu pai ou com um amigo doente, isso não é coisa de gente. Até Satanás se compadecia de uma coisa dessa. Eu conheço muito bem Satanás, eu não tenho medo dele. Ele é um ser muito ruim, mas às vezes também aquela ruindade dele é tão grande que tem às vezes coisa que ele se compadece também. Tem alguns que se compadecem. Falar assim, eu tenho pena de você fazer coisa errada. Eles mesmo falam. Eu vou postar um vídeo aqui de um que fala isso. Eu tenho pena. Eu postar aqui não, vou postar no meu Facebook. Eu tenho pena de vocês que fazem coisa errada. Um endemoniado falou isso. E então...